Sim, sim, consigo lhe ouvir, Charme. Ok. Audível. Deixa-me só ver. Vou partilhar aqui a tela rápido, vou correr com o conteúdo, tá? Para não termos que pessoas. Já, diferente de Moçambique, estamos aqui, a diferença do horário é muito, muito, muito grande em relação a nós os outros. Eu vou tentar partilhar um pouquinho sobre segurança, governança de dados, que muitos já falaram, e vou pular alguns pontos. E a questão de ética dentro dessa ferramenta aqui é o Microsoft Fabric. Deixa-me só aqui avançar. Então, acerca da minha pessoa, Shalom André, meu nome, sou angolano, mas atualmente vivo em Portugal, precisamente no distrito ou província de Santarém. Dentro da área de tecnologia, eu atuo no dia a dia com infraestrutura, né? Sou um suporte, mais voltado para a infraestrutura, a famosa cloud, que é a computação em nuvem, e ultimamente tenho recebido aqui eh, os projetos, ou tenho dado espaço aqui no que diz a área de dados. E hoje a intenção é partilhar convosco sobre segurança, que talvez vou correr um pouquinho mais ali afinco. Tenho certificações Microsoft. Atualmente sou embaixador Microsoft ao nível mais alto, se assim posso dizer, com humildade. Sou nível Gold, que é o famoso nível Ouro. E dentro das certificações que eu possuo, de cabeça não consigo contar, mas sempre digo mais de cinco. E a mais recente é essa de engenheiro de dados, usando aqui a ferramenta Fabric. E como tem sido hype o dia a dia, o Ítalo acabou de falar que é inteligência artificial, por que não ter também uma certificação voltada à inteligência artificial? Vamos desculpar, alguns slides poderão estar em português, outros estarão em inglês. Tive que fazer as coisas à expressa e fui juntando o que já existe, mas a prática é a melhor coisa que poderemos fazer hoje. Fora o português, o francês é o meu segundo idioma e o inglês agora tem sido, tendo em conta o ser embaixador e muitas das vezes as oportunidades que nós temos de entregar treinamentos, palestrar, workshop fora do nosso conforto, né? Que é nós que estamos aqui reunidos falando aqui o português. Ora tens que falar em francês, ora tens que entregar em inglês. Então o inglês tem sido a corrida ultimamente do meu dia a dia. E falando aqui de certificações, quem está aqui a dar passo significativo, quer seja na área de dados, porque no caso de hoje, quer seja na área de inteligência artificial, no geral, a certificação é uma documentação que você adquire depois de passar uma prova. Nesse caso, estamos aqui a falar da Microsoft, e que te valoriza não somente a nível do teu mercado local, vamos dizer aqui em Moçambique, porque o evento foi organizado pelo pessoal de Moçambique, mas também é um documento que te valoriza em termos mundiais. É global. Então, no Brasil tu atuas, em Portugal tu atuas, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Guiné-Bissau. É uma documentação, ou um documento que você consegue apresentar, dizer, olha, eu sou certificado nessa ferramenta, eu sou certificado em inteligência artificial, em dados, e tem uma variada de certificações que a Microsoft propõe. E fazendo aqui a publicidade de forma gratuita, eu tive que criar um curso que ajudasse o pessoal que está a começar, ou que está na área, a envergar para essa jornada de certificações. Então, o curso é gratuito, tens aqui o código de barra na qual você consegue ter acesso ao mesmo, ou simplesmente copiar aqui o link e poder colar. Lá eu falo realmente o que é uma certificação, quais são os tipos de certificações que nós podemos encontrar a nível da Microsoft, quais são os níveis, como é que nós podemos desenhar aqui a estratégia para qual certificação podemos começar, tendo em conta a nossa necessidade, tendo em conta a nossa situação atual, empregado ou desempregado, porque muitas das vezes não tocamos nessa tecla. Tentei falar um pouquinho de como é que nos preparamos para o exame, como é que eu passo no exame e provavelmente o que acontece é que muitas das vezes não contamos nas redes sociais e muitas das vezes por vergonha ou por julgamento, medo de ser julgado, é a questão de nós aqui não mostramos que reprovamos. E nesse curso eu mostro quantas reprovações de quantos exames eu já passei e como é que a pessoa consegue ultrapassar essa dificuldade, porque aquelas que eu reprovei, todas elas também já consegui passar. Então, eu explico mais ou menos disso. E tendo em conta a nossa realidade africana e não só para o pessoal do Brasil que está aqui como internacional, é que
é a questão do dinheiro, nem sempre está ao nosso alcance. E eu explico aí como é que nós podemos encontrar desconto, voucher em comunidade e outras oportunidades que a certificação também consegue nos propor dentro dessa nossa caminhada aqui na área tecnológica. E hoje eu queria, mas não vai ser o caso, né? E a intenção era falar de governança de dados, controle de acesso, privacidade, que muitos colegas já aqui já abordaram, e a aplicação do mesmo dentro do Microsoft Fair. Mas como tudo isso já foi falado e eu vou correr por cima disso, a minha intenção aqui é simplesmente falar como é que eu poderia velar por essa questão de segurança, uma vez que estamos a falar de inteligência artificial, como é que nós poderíamos nos assegurar? Mas no contexto do Microsoft Fabric, que daqui a pouco vou explicar como é que isso, o que ela é e como é que nós podemos tudo em um ecossistema trabalhar essa todas as questões. E sintam-se à vontade, mas no caso aqui é no final, né? Dispor aqui as vossas perguntas e sintam-se à vontade. O pessoal, a princípio, já falou sobre governança de dados. O que eu consigo simplesmente reiterar aqui é que, dentro dessa governança de dados, nós pretendemos simplesmente saber como é que nós podemos usar as nossas informações, como é que nós podemos partilhar essas informações e como é que nós podemos proteger. Então, são as questões que muitas das vezes nós nos fazemos ou nos somos feitos antes de começarmos uma arquitetura, por exemplo. Estou a falar aqui de dados. Antes de começar a meter mão na massa, são coisas que a priori nós nos preocupamos, que é a questão estratégica, questões das normas. E dentro desse princípio de nos prepararmos antes, tem aqui uma componente de engenharia de software que a malta muitas das vezes usamos, que é o Privacy by Design. Basicamente, a privacidade desde a concepção, do tipo, como é que eu consigo antecipar o risco antes que elas mesmas vão poder ocorrer, como eu consigo proteger aqui a questão da linha de base para que o usuário não seja o homem que tem todos os acessos, no caso, né? Ele não pode alterar muitas coisas. Isso desde antes de eu começar a colocar o mão na massa. Então, a ideia da privacidade aqui é o que é que eu tenho como sistema, quem serão os usuários, o que é que cada um poderá fazer. Então, dentro dessa linhagem, enquanto estou a fazer aqui minha análise de requisito, o meu planejamento, eu consigo, antes de colocar o sistema, a arquitetura em produção, eu consigo já delinear o que realmente pode ou não pode fazer um usuário, por exemplo. E é importante termos essa noção da soberania de dados. Nós temos que controlar de forma jurídica as nossas informações. Quando falamos aqui da residência de dados, é fisicamente o que tá, onde é que estão os nossos dados? De forma armazenada. Será que está, por exemplo, no nosso servidor, no escritório, ou está no data center, ou esse, é- ou essa informação está, sim, no nosso escritório, no nosso data center, é um outro local que não seja o nosso, do tipo, quem trabalha com a nuvem, que é o caso do Microsoft Fabric, que é uma parte que está aí dentro de modelos de nuvem, nós podemos ter essas informações localizadas, ou seja, os seus recursos computacionais não estejam a rodar dentro da nossa empresa, no caso. E importante, quando já sabemos onde é que fica, de forma física ou geográfica, em que zona se encontra armazenados nossos dados, as computações que estão a processar esse dado, realmente onde é que eles estão localizados. Existe uma coisa muito importante que nós velamos também, quais são as leis dos países onde estão hospedados esses nossos mesmos dados. Imaginemos se está em Moçambique, em Maputo, está a esquecer outra cidade de Maputo. Tem Maputo, tem um também que ultimamente eu tenho falado com eles e vou me lembrar, creio eu. Tem essa questão da lei do país. Qual lei nós vamos aí utilizar? No caso de Angola, tem a APD, que é a Agência de Proteção de Dados. Me ajudem no chat. Eu não sei se Moçambique já tem uma instituição que cuida do controle jurídico ou as leis dos dados que são produzidos em Moçambique. Me ajudem com isso. Mas em Angola temos a APD. Em Portugal, ou a nível da Europa toda, tem a GDPR. E a nível de Portugal, nós temos a famosa LGPD. E dentro dessa senda de soberania de dados, onde é que nossas dados residem, então eu estava aqui falar um pouquinho da LGPD, LGPD, Angola é APD e outras.
regras ou leis que nós podemos seguir para poder aplicarmos sobre esse nosso dado. Então, mesmo que eu tiver que aplicar aqui IA, no caso que fomos aí falando, temos que ter em conta o que é que realmente rege no meu país, na minha instituição, onde estão essas informações. Esse todo o cenário nós temos que desenhar antes mesmo de começarmos a aplicar os nossos conceitos de IA, de segurança, na prática, para não corrermos o risco de sermos sancionados, apanhados, e a multa é grande, nunca foi uma multa barata. E vou tentar aqui falar sobre o Microsoft Fabric. O que seria o Microsoft Fabric? Espero que vocês consigam ver essa imagem que estou a publicar agora. Uh, Microsoft Fabric, ela é uma ferramenta da Microsoft. Ela é uma ferramenta da Microsoft que nós carinhosamente chamamos uma ferramenta de ponta a ponta, em que ele nos ajuda aqui, o all-in-one é tudo em um, e que nos ajuda aqui como empresa, podemos aqui analisar empresas desde a ingestão, ou seja, o movimento das informações de dados, até a visualização desses dados, até a criação de algoritmos, predições, analisamos as informações em tempo real, criamos aqui o famoso Business Intelligence, que é a inteligência de negócio. Então, eu tenho uma ferramenta ou uma plataforma SaaS, que é Software como Serviço, ou seja, ele é um modelo de nuvem que nós temos, em que simplesmente nós, como usuário, ou quando falo nós como usuário, estamos a me referir à empresa que vai adotar o Microsoft Fabric, se preocupa simplesmente pela identidade e de forma como é que será usado esta mesma ferramenta. Ou seja, toda a parte computacional, servidor, o que máquina está a rodar, qual o sistema operativo, isso não tem nada a ver com o cliente que paga por este serviço. Agora, do meu lado, eu vou me preocupar com a identidade de quem usa, qual é a capacidade, como é que será usado, o consumo e tudo. E o usuário, no caso dessas ferramentas, nós podemos encontrar o analista de dados, o cientista de dados, o profissional de BI, o próprio arquiteto que vai fazer toda a arquitetura dessas informações dentro dessa plataforma. Podemos encontrar também outras nomenclaturas que vão surgir nos dias de hoje, como o Analytic Engineer, que é basicamente engenheiro de dados e analista de dados ao mesmo tempo. Um hype que está a surgir agora e está a vir muito forte, que é o engenheiro Data AI Engineer, ou engenheiro da inteligência artificial e dados, é algo que está a crescer agora também. Então temos vários profissionais atuando, todos eles no mesmo ecossistema. Então, eu tenho, se assim posso dizer, numa linha horizontal, todos esses profissionais que acabei de citar, que usam as mesmas informações ou os mesmos dados que eles são geridos aqui desde a ingestão. No caso, quando eu ingero aqui informações de várias fontes, banco de dados, CSV, Excel, no caso acabamos de falar, vamos falar aqui de ERP como o SAP, vamos falar aqui de Dynamics, então várias tecnologias que nós podemos usar fora, podemos aqui trazer no Microsoft Fabric e que ele cai aqui, é armazenado no OneLake e por sua vez cada profissional tira as informações e trata de acordo à necessidade da sua área ou do seu departamento. E dentro do Microsoft Fabric nós temos o que nós chamamos de workload, que são esses elementos que estão aqui em cima. Temos aqui dentro do Data Factory, em que nós podemos aqui trabalhar aqui com as transformações de dados, usando pipeline, notebook, ou o famoso Data Flow Gen 2, para o pessoal que é mais familiarizado com Power BI. Temos pessoal da engenharia de dados, cientistas de dados que trabalham aqui com o workload da Analytics, o pessoal que é DBA, que é famoso administrador de banco de dados, que trabalham também aqui com alguns itens que nós encontramos nesse workload de banco. Real-time intelligence também temos o pessoal que trabalha com dados em tempo real, vamos dizer lá, eh, dados de tempo real, estamos a falar aqui de dados climáticos, por exemplo, estamos a falar de indústria que trabalham aí com sensores, estamos a trabalhar com e-commerce em que as vendas são feitas em real time ou em tempo real e que nós podemos criar aqui insight.
O IQ é uma coisa nova, prefiro não abordar aqui, que ainda está na sua versão preview, não quero trazer aqui para não baralhar ninguém. Então tem o Power BI, que muitos já acredito que já estão aqui, já usaram, que quem trabalha com dados já trabalhou com Excel, já trabalhou com Power BI, e o Ítalo já acabou de mencionar melhor que é nada mais do que uma ferramenta que nós usamos aqui para visualizações de dados. E a Microsoft trabalha com governance, que é a famosa governança de dados, conforme os colegas já todos falaram, e eles frisam isso. Eles têm aqui algumas certificações que ele tem, desde as ISO, HP, qualquer coisa do gênero, que eles usam e que se vai de acordo com o modelo do negócio, a regra do negócio da tua empresa, vale a pena usar aqui no o Fabric. E temos o Copilot, que é a IA que a Microsoft incluiu dentro desse ecossistema deles. Então, nós podemos aqui usar algumas, em cada item desse, alguns estão já em modo público, em que você pode usar, outros ainda estão em modo preview, em que ainda não é está ainda em modo de preparação para o mesmo ser aplicado, mas já consegues aqui de forma a conversar com os seus dados. É o que ultimamente nós falamos aí, é conversar com os dados usando aqui a questão da IA. E uma coisa muito importante pela Microsoft e quero aqui compartilhar com vocês é a documentação. Mais do que trabalhar com IA generativa, é mais fácil beber da fonte. E é mais fácil bebermos da fonte. E falando da fonte, nós temos aqui uma documentação que fala como é que nós podemos aqui adotar a governança dentro do Microsoft Fabric. É uma coisa muito, 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 muito grande que nós podemos aqui colocar em prática. E o que nós realmente queremos falar aqui é a questão de segurança. Como é que eu consigo assegurar esse meu ambiente do Microsoft Fabric, tendo em conta que nem todo mundo tem que ler, escrever sobre um dado e sobre uma determinada informação dentro dessa arquitetura. Por ser grande, uma vez alguém erra, estraga com tudo. E pode ser irreversível, né? Em casos, se a política de segurança não foi bem implementada. E eu vou cortando alguns, tá? Eh, Temos aqui uma arquitetura, basicamente, que diz como é que é feita aqui a representação da arquitetura de segurança do Fabric. Tem o Entra ID, tenho aqui o meu navegador com a minha aplicação que vou trabalhar pelo web, pronto, normalmente vou usar o Workspace aqui. E no final, ou por trás de como é que as coisas realmente funcionam. Então, as duas primeiras situações que nós temos aqui, que é a autenticação e a autorização. Quando eu falo de autenticação, estou a me referir de ser um usuário em que vou colocar aqui as minhas credenciais, ele vai autenticar se eu faço parte desse mesmo sistema. Ou, nesse caso, nós temos aqui o tenant. No Microsoft temos o tenant, o famoso Entra ID, temos o segundo nível de segurança, que seria a questão do meu workspace e, por terceiro, quais seriam os acessos que eu teria dentro desse meu espaço de trabalho. Então, dentro do Entra ID, eu tenho duas verificações, no caso, tenho a autenticação para saber se realmente eu faço parte desta organização e tenho a autorização para me dizer o que é que realmente eu tenho acesso como informação. Volto aqui para o meu slide. Então, e tem a questão, quais seriam, o terceiro ponto é quais seriam as seguranças dos meus dados, ou como é que eu ia assegurar esses meus dados. E dentro do Fabric eu tenho aqui o design que me diz como é que eu consigo assegurar meus dados. O primeiro deles é a questão do espaço de trabalho, definir as regras. Vamos mostrar aqui quais são as regras para mim definir aqui os meus dados. Eu tenho aqui forma de definir por permissões dentro do item. Temos formas granulares. Tem aqui formas granulares.
permissões ao item e tem a questão do One Lake Data Access, ou controlar o acesso de dados dentro do One Lake. Controlar o acesso dentro desse nosso armazenamento que a priori eu expliquei, onde está armazenado, logo que fizemos uma ingestão de dados, todas as informações dentro do nosso workspace. E vamos a isso. Vou abrir aqui o Fabric e quem não sabe, e o colega até veio a falar sobre a questão do licenciamento. O Microsoft Fabric ele é gratuita, tá? Por 60 dias, em que você pode usar, realmente desenhar uma POC, do jeito que nós chamamos que é a prova de conceito, se realmente vale a pena investir no Microsoft Fabric para todo determinado trabalho, para a determinada arquitetura em que vocês querem realmente aplicar. Você consegue já aqui fazer o teste. E tem formas disso, né? Temos aqui o e-mail corporativo, ou usar criação de um usuário dentro do Azure, em que possibilita ter acesso ao mesmo. E esta é a visão do Microsoft Fabric, logo que você terá acesso, clicando aqui app.fabric.microsoft.com. E a primeira coisa que nós fazemos aqui dentro do Microsoft Fabric é criar aqui o meu workspace. Então, uma vez que criei o meu workspace, vou dar nome AWS Security. E eu mesmo dar aqui uma versão trial, que é a versão que eu estou a usar de forma gratuita. E olha, vocês conseguem notar aqui que eu tenho ainda 25 dias, tá? Para poder. Tenho aqui 25 dias para poder usar Microsoft Fabric. E uma vez criada, existem várias formas em que nós podemos aqui trabalhar com a segurança. E uma das formas de trabalhar com a segurança é no workspace, no item, conforme disse, a computação granular. Eu vou buscando muita coisa em inglês, já estou acostumado mais em inglês. Então, a primeira coisa que eu poderia vou aqui criar um determinado item, no caso, vamos dizer aqui que seja um lakehouse. O que é que seria um lakehouse? Lakehouse é nada mais do que um repositório em que eu consigo armazenar dados de forma estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. No caso, posso ter uma tabela, posso ter uns ficheiros CSV, um JSON, posso ter imagem dentro deste mesmo lakehouse. Então, lakehouse security. Criei aqui meu lakehouse, vou colocar aqui informações, vou lhe dar aqui dados simples que facilitam. Vou ser dados de táxi de Nova York. Quando for de segurança, nos 4 níveis, 5 níveis que eu acabei de citar, eu consigo olhar para aqui, dentro do meu workspace, que seria um dos primeiros que eu queira aqui aplicar segurança. Eu vou gerenciar aqui meus usuários. Normalmente, vem listado numa organização, temos vários usuários. Tem pessoas que vão, no caso aqui, vamos dizer que tem uma empresa que vai trabalhar com Microsoft Fabric, tem uma pessoa que é analista de dados, que vai trabalhar mais com Power BI, tem uma pessoa que é cientista, que vai trabalhar aqui com Analytics, tem um engenheiro de dados que também vai trabalhar aqui no Workload ou na carga de trabalho também, que é Analytics. Vou ter pessoas a trabalhar em analista de dados que vão combinar o tempos em dados reais junto com o Power BI. Vou ver pessoas aqui a trabalharem com. Vou ver aqui pessoal a trabalhar com. Deixa-me só fechar este espaço de trabalho para não me criar confusão. Ok. Vou trabalhar aqui com pessoal que é
administrador de banco de dados que vai trabalhar com os databases e em algum momento o nosso conhecimento vai ser versátil e vamos pegar com muita coisa que talvez não tenha a ver com o escopo. Imagina, eu sou engenheiro de dados, em algum momento vou ter que trabalhar com database, em algum momento vou ter que fazer algo que me pediram dentro do Power BI, então a jornada é mais ou menos isso. E eu consigo gerenciar aqui os acessos procurando pela pessoa que faz parte eh, do meu mesmo workspace, onde estamos aí a trabalhar junto, por exemplo, num projeto. No caso aqui, eu só tenho a Jovita, ok? Vou adicionar aqui e daria aqui a Jovita. Imaginamos que estamos a trabalhar aqui no mesmo workspace. O que eu faço para trazer algo mais prático? Vou aqui criar uma janela privada e vamos tentar aqui simular um cenário. Eu tenho aqui a Jovita, que faz parte do mesmo tenant, tá? Temos aqui Shalom, Mondelho, qualquer coisa. E vocês olharem para aqui também, tem aqui o gerente que também faz parte deste mesmo senhor. Vamos aqui tentar simular um ambiente em que criamos nosso lakehouse, no caso, que tem aqui os dados de táxi de Nova York, mas a única coisa que eu quero é que a Jovita, no caso, ela não tem acesso nem à tabela, ela não tem acesso nem aos ficheiros que se contém neste lakehouse. O que eu quero simplesmente é que ela tenha acesso eh, à área SQL, em que ela pode fazer consulta e ver o que realmente tem, mas sem ter que ter acesso à mesma tabela. No caso, eu tenho aqui Molecaus, eu consigo ter acesso à tabela que está aqui, anos, tem aqui os anos, 2017, tudo que foi feito em termos de táxi. E tenho aqui mais ficheiros, isso pode não aparecer por a minha tela está muito pequena. E venho aqui no meu workspace e vou dizer, deixa-me só cá ver. Ok? E notem, se eu vir aqui em workspace da Jovita, temos aqui o Workspace Apartment, Fabric User, Ad Sales, Maps, RLS. No caso, aqui está nos faltar um Workspace que nós não temos, que seria o Workspace ah, que nós acabamos de criar agora, que é o Security. Ele aqui não faz parte. Então, o que nós vamos fazer aqui é vir para aqui no espaço de trabalho, dizer que eu quero gerenciar e quero dar acesso à Jovita. Mas eu quero que ele apenas tenha um acesso de alguém que simplesmente vai visualizar as informações que se encontram dentro desse espaço de trabalho. Temos outras permissões, como de administrador, de membro, de contribuidor, que pode ter acesso a essas informações. Então, vou adicionar. E uma vez que eu adicionar aqui esse acesso de view para a Jovita, o que é que vai acontecer? Se eu vir agora a Jovita, eu agora terei acesso a este workspace. Eu venho aqui, workspace, vou fazer aqui uma atualização do meu Fabric, venho workspace, eu tenho agora acesso ao meu espaço de trabalho, em que a Jovita também pode ter acesso às mesmas informações desse mesmo espaço de trabalho para poder trabalhar. Só que notem, logo que ele clicar em para ter acesso ao layout, às informações, ela aqui não tem acesso nem às tabelas, nem aos ficheiros deste mesmo layout. Então, estamos aqui a aplicar já uma técnica ou uma norma de segurança que, por sua vez, estamos a falar de governança do tipo, esse usuário simplesmente só pode ter acesso à área SQL para fazer consulta e não pode ter acesso às tabelas nem aos ficheiros que esse mesmo item contém. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui em Security e vir aqui no Endpoint
e tentar fazer uma consulta a de um desses esquemas que eu tenho. No caso, eu tenho aqui o Green 2017, por exemplo. Eu deveria selecionar todas as informações dessa tabela aqui, Green. Só cá ver o nome. Algo aqui não deve estar aí. Acionar conforme eu queira. Me dá esquema, deixa-me só from DB. Não é isso que eu quero, mas vamos lá ver o que vai dar. Ok. Objeto inválido. Vou lá pegar aqui umas. Eu já estive a testar. Eu daria acesso. Não. Ok. E eu volto. Temos aqui um select asterístico. Então, basicamente aqui não consigo ter acesso às tabelas nem aos ficheiros, mas teria acesso fazendo consulta. Ou seja, eu não consigo nem fazer, no caso, editar, simplesmente estaria aqui simplesmente a fazer leitura do que realmente existe. Essa é a primeira forma que nós temos aqui de trabalhar com segurança dentro do Fabric, que seria trabalhar aqui com regras de espaço de trabalho. A outra regra que nós poderíamos trabalhar com ele é a questão de eu vir aqui no meu espaço de trabalho, trabalhar com item. O que seria item no caso? É eu vir aqui, nesse caso a Jovita não tem essa autorização, tinha que trabalhar com o outro usuário que eu gerei, porque ele tem todo acesso aos workspaces. Se vocês notarem aqui dentro do meu security, no caso, vocês olham aqui para as permissões, vocês verão que o gerei aqui tem aqui as credenciais de administrador, então ele pode retificar, apagar, tem todas as permissões possíveis para poder trabalhar dentro do workspace. O que eu dizia que nós poderíamos trabalhar com item é que eu viria aqui neste item que seria lakehouse e gerir quais seriam as permissões que eu quero simplesmente dentro dessa componente. Se é para trabalhar com ah, aqui a leitura aqui, posso fazer consultas usando aqui comando SQL, trabalhar aqui com Apache Spark, estamos a falar de comando Spark, construir aqui relatórios aqui do Power BI usando aqui modelo semântico, executar alguns jobs e poderíamos ter a questão de notificações aqui dentro do nosso e-mail quando algo der certo ou quando fizermos alguma coisa, por exemplo, e eles nos enviam alguma notificação por e-mail. A outra forma que nós poderíamos trabalhar era o OneLake Catalog, não vou dar nada. É o que eu disse que nosso OneLake é onde realmente estão armazenadas todas as nossas informações. Todas as informações em todo o workspace, vocês começam a ver, são vários workspaces totalmente diferentes, em que outro colega pode vir aqui
acessar e poder assim trabalhar. E por último, a questão granular de permissões, nós podemos aqui trabalhar, deixa-me só voltar para aqui e tentar dar aqui um pequeno exemplo, o que é que seria isso? Imagina que eu tenho acesso a esse lakehouse, no meu caso eu consigo ver como administrador todas as tabelas, ou todas as colunas da tabela, está aqui a processar. E o que eu não quero é que, por exemplo, a Jovita não tenha acesso, outro meu colega não tenha acesso a alguns dados que eu acho sensível, que essa pessoa tenha acesso. Por exemplo, deixa-me só cá ver. Eu não quero que esta pessoa tenha acesso, por exemplo, aos dados, o ID desse funcionário, o nome, o primeiro nome. Eu não quero que o outro colega aí não tenha acesso, por exemplo, a data que ele entrou na empresa. Eu não quero que ele tenha acesso o ID de gerenciador ou da performance, eu consigo aplicar aqui permissões granular, ou seja, trabalhar com column level security, ou seja, segurança a nível de coluna, em que a pessoa não consegue ter acesso a algumas colunas. Eu posso trabalhar com permissões aqui granulares, em que a pessoa não pode ter acesso às linhas de alguns dados, ou pode simplesmente aqui, se tivermos aqui, por exemplo, que é o mais comum, aí temos campos de e-mail, fazer aqui o data dynamic masking, ou mascarar de forma dinâmica os nossos dados. Por exemplo, shalom@empowerment.com, por exemplo. Eu só quero que nas primeiras, no e-mail, eu quero que simplesmente apareça os dois primeiros dígito, no caso que seria SH, X vai resolvendo os outros nomes restantes do primeiro, vem o arrobas, depois do arrobas, só quero que ele mascara essas informações colocando um X. Então, essas são umas de várias formas que nós podemos mascarar aqui as nossas informações e olharmos para a questão de segurança. Então, temos aqui um pequeno exemplo aqui do data masking, ou mascaramento de dados de forma dinâmica. E dentro desse control aqui de permissões, nós podemos aqui grant, que seria dar essas permissões, deny, talvez era negar alguma coisa, e revogar é tirar tudo quanto nós colocamos a princípio como permissões. Então, de forma a concluir a minha apresentação, que foi um pouquinho corrida, para nós enquadrarmos essa questão de segurança, governança, ética, uso da responsabilidade da IA e tantos outros, nós temos que basear qual é a nossa realidade técnica, tá? E o objetivo do negócio. E dentro desse intercâmbio, nós temos que ver aqui combinar aqui a área de TI, a área jurídica, estamos a falar aí já das leis, APD para Angola, LGPD para Portugal, LGPD para o Brasil, como é que a empresa também realmente quer controlar também seus dados, porque isso também conta, os clientes, se formos uma consultora a prestar, por exemplo, somos um data center, temos que saber o que o cliente também quer como lei, como é que eles fazem, como é que é a regra de negócio deles, como é que funciona. E isso vai ajudar bastante. Ainda nesse meado, temos que trabalhar aqui a questão de automação essencial, do tipo, o Microsoft Fabric tem uma parte de governança em que podemos usar aqui o Microsoft Preview, em que eu consigo ter noção da linhagem do meu dados, de onde é que vêm meus dados, qual é o processo que ele foi decorrendo, até onde chegar. Eu consigo classificar esses dados em termos de sensibilidades, por exemplo. E o mais importante do que tudo é o ser humano no centro disso tudo. E é o que nós começamos a falar desde o princípio do dia. É que a ferramenta mais segura é realmente o colaborador que é consciente e que está formado do que realmente deve ou não deve fazer. Porque mais do que toda a tecnologia, mais do que tudo, todo Excel, todo Power BI, se o homem in the middle, the man in the middle, o homem no meio, não correr atrás, não estar consciente do que faz, estiver formado, nada acontece. Teremos sempre algo que vai fugir.
de tudo quanto foi técnicas, tudo quanto foi tecnologia que foi adotada. Então, o homem no meio é a pessoa essencial que tem que estar consciente e formatado para a jornada toda. Então, conseguem seguir-me no LinkedIn, na qual posto muita coisa a ver com tecnologia e não só. YouTube é o local que eu me sinto mais à vontade, em que partilho conhecimento do meu dia a dia, problemas que eu resolvo, problemas que muita gente me pergunta, que no final consigo replicar e ajudar uma outra pessoa. E tendo o idioma português, somos mais de 4 países que falamos idioma, acredito que facilita bastante. Tem o meu blog do Medium, em que eu partilho conteúdo mais técnico, uma ou outra aí para facilitar o pessoal. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e poder partilhar com todos vocês. Bem-aja e obrigado. O Empower Consultoria. Este próximo nível começa aqui.